Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Eu gostaria primeiramente de dizer que sou imensamente grato pelas orações do povo de Deus, pelos e-mails que recebemos, pelas contribuições para que este ministério seja levado adiante. Sem você, meu amigo ouvinte, não seria possível continuar com este programa no ar. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 1. Vamos começar hoje com o versículo 15 e, se Deus quiser, concluir nosso estudo do primeiro capítulo. Mas antes de começarmos, vamos buscar a Deus em oração. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. E somos profundamente gratos, Senhor, pelo privilégio de ministrar a tua santa palavra através do rádio. Queremos pedir pelos idosos, aqueles que não estão bem fisicamente, que estão em hospitais ou se restabelecendo em suas casas. Oramos por eles, Senhor, neste momento. Os abençoe. E que esta mensagem seja um refrigério para as suas vidas. Que a tua palavra, Senhor, possa alcançar muitos corações neste dia. E se alguém que ainda não te conhece, que este seja o dia da salvação para ele. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos agora ver o versículo 15 de Joel, capítulo 1. Vimos duas coisas até agora. Primeiro, que houve uma praga e, como resultado desta praga, se viveu um momento muito difícil. Depois, começando com o versículo 8, vimos um chamado, um pedido. O profeta chama os líderes da nação, os líderes espirituais e as pessoas ao arrependimento, a se acertarem com Deus para voltar a receber as suas bênçãos. Nós terminamos o nosso último estudo lembrando que no capítulo 1 não houve resposta do povo. Aparentemente ninguém deu a atenção. Ao concluir o programa, eu estava pensando sobre a semelhança com o que vivemos no presente hoje em dia. Às vezes me pergunto se você lembra de algum tempo em que este país foi tão exposto à mensagem do Evangelho como nos últimos 20 anos. Eu estou no ministério há 43 anos e a verdade é que não lembro de um tempo em que o povo recebeu tanto ensinamento bíblico. Você pode ouvir o Evangelho hoje na televisão, no rádio, na internet, através de aplicativos e tantas outras ferramentas. Temos centenas de professores da Bíblia ministrando a sã doutrina através das estações de rádio e o número continua a crescer, a se multiplicar todos os dias. Apesar de tudo isso, a cada ano, os crimes estão em ascensão: estupro, assassinato, assalto à mão armada, assalto a banco, homossexualidade e tantas outras coisas. A lista continua e se torna mais longa a cada dia. A nossa nação não está reagindo ao ensino da palavra de Deus. A mensagem está presente, mas aparentemente está passando despercebida. Isso é o que encontramos nos primeiros 14 versículos do livro de Joel. Agora vamos para o versículo 15, onde encontramos uma profecia. E é nesta situação do relacionamento com Deus, com o seu povo, que Deus dá a Joel uma previsão do que seria um juízo ainda maior no futuro. Observe que no versículo 15 é onde encontramos a primeira menção de o dia do Senhor neste livro. Quando começamos nosso estudo de Joel alguns dias atrás, chamamos a sua atenção para a expressão chave, que é o dia do Senhor. Encontramos esta expressão no capítulo 1, versículo 15, também no capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículos 11 e 31 e capítulo 3, versículo 14. O dia do Senhor. Joel, capítulo 1, versículo 15 diz: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Se trata de um evento futuro, algo que ainda virá. A praga de gafanhotos foi como uma prévia do que viria. E se o povo pensava que a praga de gafanhotos foi uma catástrofe, eles agora sabem que algo pior estava por vir. O dia do Senhor, no versículo 15, não é a praga de gafanhotos descrita nos primeiros 14 versículos do capítulo 1. A praga não foi o juízo final de Deus sobre a humanidade, e quando o dia do Senhor vier, será reconhecido como uma destruição do Todo-Poderoso, indicando assim o poder supremo de Deus.
As calamidades futuras que virão sobre esta terra não poderão ser atribuídas a outro que não seja o Criador, o Todo-Poderoso e Controlador do Universo. As erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis e furacões que vemos são todos controlados por Deus. Deus controla a sua criação. Este é o seu universo. Estes são indícios de que Deus, com um simples sopro, pode trazer prejuízo para uma nação inteira. Deus pode enviar uma praga e, em um só dia, deixar o país sem nada, arrasado. Joel está falando do dia do Senhor e mostrando o poder ilimitado de Deus. A ideia da vinda do dia do Senhor não está limitada ao livro de Joel. Você lembra que mencionei que este é o tema de vários profetas e é uma das primeiras profecias do Antigo Testamento sobre o fim, quando o Messias vier a esta terra para julgar o pecado? Na maior parte dos escritos proféticos do Antigo Testamento, os profetas foram guiados pelo Espírito Santo a usar como exemplo um incidente ou um acontecimento como base para anunciar um evento futuro. Portanto, aqui em Joel existe uma conexão entre a calamidade causada pela praga de gafanhotos e o juízo vindouro. Um dia terrível. A profecia de Joel era essencialmente a palavra de Deus e incluía o dia do Senhor como um evento futuro, um juízo de Deus ao mundo através da pessoa de Cristo. Atos 17:31 diz: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa pessoa mencionada em Atos 17:31 é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que temos no versículo 15 é uma introdução à profecia do juízo vindouro. Portanto, temos um conceito fundamental no Antigo Testamento e um ponto a destacar. Deus determinou um dia para julgar a terra e esta intervenção divina, que é acompanhada de destruição, os profetas chamam de Dia do Senhor. Embora nem todos os profetas usam a expressão descritiva de Joel, quase todos têm algo a dizer sobre isso. Agora eu vou pedir para você pegar uma caneta e anotar as seguintes referências bíblicas. Pegue aí, portanto, caneta e papel, e vou ler os versículos e você vai anotar aí as referências. A primeira passagem, e creio que é a mais descritiva do dia do Senhor, está no capítulo 2 de Isaías. Anote aí, capítulo 2 de Isaías. Este capítulo tem apenas 22 versículos, e no meio do capítulo, Isaías diz, mais precisamente no versículo 11, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías capítulo 2, versículo 11 diz, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Imediatamente depois, ele passa a identificar esse dia como o dia do Senhor, versículo 12. Portanto, este dia mencionado no versículo 11 é, sem dúvida alguma, o mesmo dia de Isaías, capítulo 2, versículo 12. Ao estudarmos esta passagem, devemos ler atentamente e fazer uma anotação detalhada dos acontecimentos daquele dia. Não me vem à mente qualquer outro capítulo da Bíblia que seja mais descritivo e mais detalhado sobre as condições da terra naquele dia do que Isaías, capítulo 2. E o que diz Jeremias? Bom, Jeremias, anote aí, capítulo 46, versículo 10 diz o seguinte: porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. As outras passagens em Jeremias que falam desse dia estão no capítulo 25 e os versículos de 30 a 33, e também no capítulo 30, versículos 18 a 24. Todos estes versículos estão associados com o juízo vindouro desta terra no dia do Senhor. Depois, Ezequiel faz a sua contribuição. E o que ele diz? Bem, temos profecias no livro de Ezequiel que falam do dia do Senhor. O dia do Senhor é descrito como um dia de juízo, de dor e de destruição, conforme o capítulo 7, versículos 7 e 25 dizem. Ezequiel usa a frase, então sabereis que eu sou o Senhor. Esta expressão está associada ao juízo. O pequeno livro de Obadias, um pequeno livro de apenas um capítulo, no versículo 15 diz, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Obadias viveu e profetizou o mesmo que Joel. E tanto ele como Joel falaram sobre o dia do justo juízo, pouco antes do Messias estabelecer o seu reino na terra.
Depois, Sofonias escreve algo muito importante sobre isso. Ele apresenta um quadro claro do dia do Senhor, assim como os outros profetas. Sofonias vê o juízo final e a destruição de uma forma muito gráfica. Pense nisso. No dia do juízo, nenhuma nação poderá escapar. Capítulo 2, versículo 4. O livro de Sofonias tem como meta central o dia do Senhor. Qualquer dia desse, vamos voltar ao livro de Sofonias. Eu gostaria muito de estudar os profetas menores com você, numa outra série. Bem, o que dizer de Ageu? Enquanto Ageu lida principalmente com a construção do templo, contém uma importante relação ao juízo vindouro sobre a terra e seus habitantes. Vamos ler Ageu capítulo 2, versículos 6 e 7, onde diz: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Vários estudiosos, tanto pré-milenistas como amilenistas, concordam que nenhum dos eventos que ocorreram durante o tempo de Zorobabel encaixam com estas previsões de Ageu. Isto significa que Ageu estava olhando além para um outro tempo, um tempo futuro, quando o Filho de Deus voltaria à terra. E é aqui onde lemos que os céus e a terra, o mar e a terra seca, e todas as nações tremerão. Portanto, é o juízo. E o que Zacarias diz? Qual a importância desse livro? Bem, vamos dar uma olhada. Zacarias capítulo 14, versículo 1. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que a última parte do livro de Zacarias, capítulos 9 a 14, é especialmente profético. Estes capítulos contêm profecias referentes ao juízo das nações nos últimos tempos. Estes capítulos estão claramente relacionados com a tribulação, a Armagedon e a segunda vinda de Cristo. Nos últimos 3 capítulos, 12, 13 e 14, a expressão naquele dia aparece 14 vezes e é, sem dúvida, identificada como o dia do Senhor, que aparece no versículo 1 do capítulo 14. Zacarias, portanto, profetiza em relação a este dia. E o que encontramos em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento? Bem, o Antigo Testamento termina com uma referência à vinda do grande e terrível dia do Senhor, no capítulo 4, versículo 5. Há 2 passagens em Malaquias que descrevem bem esse dia. Vamos ler alguns versículos. Malaquias 3, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Este é um evento futuro, não pode estar se referindo à primeira vinda de Cristo, porque nenhuma dessas coisas aconteceu quando Cristo estava na terra. Agora vamos para o capítulo 4 de Malaquias. Aqui lemos: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas casas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Herobe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Destes 9 profetas do Antigo Testamento, podemos ver o dia do juízo do Deus Todo-Poderoso como um evento futuro e sem precedentes. Bem, vamos fazer um breve resumo do que acabamos de aprender a respeito do dia do Senhor. Você está pronto? Então anote aí se você puder. Primeiro será um tempo de destruição. Isaías 13, 6. Em segundo lugar, será um tempo de dispersão. Jeremias 25, 34. Em terceiro lugar, um tempo de condenação. Ezequiel 7, 7.
Em quarto, um tempo de angústia, Obadias 14 e Sofonias 1, versículo 15. Em quinto, será um tempo de desolação, Sofonias 1, versículo 15 e capítulo 2, versículo 4. Em sexto lugar, um tempo de escuridão, Joel 2, versículo 2. Em sétimo, um tempo de decisão, Joel 3, versículo 14. E oitavo, um tempo de libertação, Joel 2, versículo 32 e Obadias, capítulo 17. Há muito mais para examinar, há muito mais para estudar e aprender sobre o dia do Senhor. E vamos continuar com esse tema em nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.